Muito bem, já estamos de volta aqui agora para falar sobre jornalismo militante, né? Roberto, existe esse tipo de jornalismo? Não deveria existir, mas no contexto atual existe. Existe e é sério, hein? É sério, tá? Afinal de contas, o que é o jornalismo militante? É aquele jornalismo praticado pelas paixões políticas, né? Não é um jornalismo que se pauta pela realidade, pela verdade, em denunciar aquilo que está errado, né? Em fazer matérias que trazem uma consciência para a pessoa. Não. É simplesmente para militar. Eu até acho que isso nem é jornalismo, tá? Porque o jornalista não tem que ter lado, nem lado político, nem lado de ninguém. Pelo menos não deveria. Mas o jornalismo militante, ele é baseado numa paixão. Isso é perigoso, tá? Qual o problema do jornalismo militante? O problema é justamente esse. Esse tipo de jornalismo defende um lado. E geralmente um lado político. Ou uma ideologia. Ele defende cegamente aquilo. Isso é perigoso. Tudo que você defende cegamente é perigoso. Jornalista tem que tomar cuidado com isso. Então, quando você abrir seu site, quando você começa a trabalhar como jornalista, lembre-se disso. Não seja militante. Faça a reportagem de quem quer que seja. Lado A, lado B, lado C, lado D. Não milite a favor de ninguém no jornalismo, porque isso não é jornalismo, tá? Como o jornalismo militante atrapalha a produção das reportagens? Olha só. Quando a pessoa é um militante e quer agir como jornalista, é um problema. Porque, veja bem, eu não vejo problema nenhum em você ser um militante político. Se fora do teu trabalho de jornalista que você fizer isso, está ótimo. O problema é quando você faz isso no texto jornalístico. Quando você defende determinada pessoa cegamente. A gente tem aqui no Brasil pessoas defendendo cegamente o Lula e gente defendendo cegamente o Bolsonaro. Isso é uma idiotice. O jornalista que faz isso é um idiota. Ele não é jornalista. Por quê? Porque, meu querido, nenhum político merece que você o defenda cegamente. São políticos. E político, na minha opinião, o jornalista tem que desconfiar. Político, todos. O Bolsonaro tem que desconfiar, ele não faz tudo certo. O Lula fez um monte de coisa boa e fez um monte de cagada. Então, todo político não pode ser olhado por nós jornalistas, a gente não deve militar em favor dele nos nossos textos. Tá? Isso é perigoso. Porque quando você começa a agir como militante no texto, você começa a exaltar só os pontos positivos e os pontos negativos você coloca debaixo do tapete. Isso não é jornalismo. Certo? Isso não é jornalismo. Tá? A paixão militante, ela atrapalha o jornalismo imparcial. Atrapalha. Você não vai ser bem sucedido como jornalista tendo uma visão militante, porque isso não é jornalismo. Você tem que fazer a matéria do lado A com a mesma convicção de jornalista que você faz a matéria do lado B. Seja nos aspectos negativos, seja nos aspectos positivos, tá? Militante é de direita ou de esquerda? Gente, veja bem. Tem de direita, tem de esquerda, tem militante no centro, tem militante em toda a área. Eu acho que a pessoa pode sim, ser ativista naquilo que ele quiser. Mas o problema é que quando a gente fala de jornalismo, ser militante é um problema. Vamos supor que você seja um militante do meio ambiente. Certo? Eu curto essa parada do meio ambiente. Ótimo, maravilha. Não tem problema nenhum você ser um ativista. O problema é quando você começa a publicar suas reportagens sempre com um viés mais ideológico do que de jornalismo. Porque jornalismo não tem que carregar ideologia. Por mais que o meio de comunicação tenha o seu lado político, a sua opinião, o jornalista deve buscar neutralidade. Então, quando ele milita no meio ambiente, por exemplo, ele vai achar que tudo aquilo que tem a ver com a economia, que deveria ser benéfico para a economia, ele vai ser contra porque ele é um militante do meio ambiente. Isso é problemático. Então, não tem problema nenhum você ser
fora do contexto jornalístico, um militante, um ativista, no que você quiser. O problema é quando você leva essa convicção ideológica para o teu texto jornalístico. Porque daí você deixa de ouvir todos os lados, né? Você deixa de ouvir todas as pessoas envolvidas. Você deixa de buscar provas realmente que sejam contundentes, porque você quer levar a fundo aquela ideia. Jornalismo não é ideia. Jornalismo é prática. É contar relatos. É absorver o maior número de informações possíveis e produzir um texto com a maior neutralidade possível. Então tome cuidado com isso. Tá? Tome cuidado com isso. Agora vamos falar um pouco. Por que eu me tornei jornalista, né? Você deve estar se perguntando aí. Por que eu me tornei jornalista? Eu me tornei jornalista. Eu vim de uma família muito humilde, né? Uma família com poucas condições financeiras. Então eu vi muita injustiça. Muita injustiça com pessoas pobres. Então, a minha função do jornalismo é que essas pessoas tenham voz. Então eu me tornei jornalista porque eu entendi que eu ia ajudar muitas e muitas pessoas sendo jornalista. Foi por isso que eu me tornei jornalista. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria contribuir com as pessoas, né? Eu queria que as pessoas fossem beneficiadas com informação de qualidade, que as pessoas tivessem acesso a conhecimento dos seus direitos, né? Então foi por isso que eu me tornei jornalista, para ajudar as pessoas. Eu falava, cara, com essa profissão eu vou ter a possibilidade de ajudar muita gente. Então foi por isso que eu me tornei jornalista, né? Quanto ganha um jornalista iniciante? Olha, depende, né? Depende. Tem jornalista iniciante ganhando muito dinheiro, tem jornalista iniciante ganhando pouco. Depende do nível de conhecimento que ele tem, né? Então talvez você está começando esse curso comigo aqui, mas você já conhece marketing digital. Você já vai alavancar mais rápido. Você já domina as ferramentas digitais. Facebook, Instagram, as plataformas digitais, YouTube, né? Você consegue fazer a junção, sabe montar um estúdio, sabe... Depende. Hoje não tem mais essa. Não tem mais esse negócio, não, o jornalista vai ganhar tanto por mês. O jornalista, dependendo de qual meio... Depende muito de qual empresa ele vai trabalhar. R$2.000, R$2.500 é hoje o básico que o iniciante ganha. É por aí. Mas depende da cidade. Tem cidade que o jornalista iniciante ganha R$1.000, até menos. Parece absurdo, mas eu já vi jornalista ganhando 900 conto por mês, iniciando carreira, ganhando um salário mínimo. Então não tem muito isso. Quando a cidade, depende muito da cidade, depende muito do status daquela cidade, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, depende, tá? Então não se apega a isso não. Tem jornalista ganhando muito bem e jornalista ganhando extremamente mal, porque ele está numa região que paga-se muito pouco, tá? Então vai depender muito dos caminhos que você vai escolher. Não se apega àquela ideia que, não, o jornalista não ganha bem. Não, o jornalista ganha bem sim. Se ele se especializar, se ele se preparar, se ele procurar os caminhos certos, tá? Então, futuramente eu vou lançar aqui um curso para quem quer ganhar mais sendo jornalista, tá? Futuramente eu vou lançar um curso para você ganhar mais sendo jornalista. Mas o nosso papo aqui agora não é esse. Só estou te dando esse feedback, tá? Bom, o jornalista formado na faculdade e formado na prática, qual a diferença? Ó, a diferença do jornalista na prática é que ele não teve acesso a teorias do jornalismo, a teorias que envolvem a prática do jornalismo. Mas o jornalismo enquanto prática não difere muita coisa. Aliás, o jornalista que aprende na prática do dia a dia, ele encara a selva com mais facilidade. Eu tenho colegas jornalistas que se formaram e até hoje não foram para o campo de batalha porque a faculdade não deu a preparação que eles precisavam. Porque, meu amigo, jornalismo é na prática. Jornalismo é ali, no embate, no dia a dia, tá? Então se conscientiza disso aí. Tá? Qual a diferença? A diferença é que um tem diploma e o outro não tem. Não tem diferença. E muitas vezes o sujeito que não foi para a faculdade é mais preparado do que o cara que foi para a faculdade. Porque esse cara que aprendeu na prática, ele estava na selva. Ele teve que se virar. Ele teve que aprender muito rápido. É diferente, tá? É muito diferente. Agora é óbvio que se você alia
a prática e a teoria, aí ninguém te segura. Ninguém te segura, tá? Roberto, quem que pode ser jornalista? Eu acredito que qualquer pessoa que saiba se comunicar bem, fala bem com as pessoas, pode ser jornalista. Qualquer pessoa que goste de gente, se não gosta de gente, melhor não ser jornalista, né? Mas qualquer pessoa que tem esse desejo de ajudar muita gente, de ajudar as pessoas, eu acredito que pode ser jornalista, tá? Eu acho que não tem um perfil. Eu acho que o perfil é esse: contribuir, brigar pelos direitos, lutar por justiça, pela democracia. Acho que o perfil é isso aí. Precisa ser formado para ser jornalista? Como eu já disse, né? Não precisa, tá? Quais os riscos de ser jornalista? Muitos. No Brasil é extremamente arriscado ser jornalista, tá? Porque aqui o político persegue, perde a cabeça, tá? Se você não escolher o caminho certo, você pode trabalhar muito e ganhar muito pouco, tá? Então você tem que saber escolher o caminho certo, procurar se especializar, procurar crescer, procurar aprender cada vez mais para você ir avançando, tá? Qual o benefício de jornalista? Cara, o benefício é muito grande, tá? Aliás, o benefício não é muito grande, o benefício é enorme, eu diria. Existe um benefício muito grande nessa profissão, que é ver o resultado do seu trabalho na vida das pessoas, né? Aquele bairro que melhorou, aquela rua que recebeu os reparos que precisavam, aquela pessoa que não tinha saúde e agora tem, né? Porque você foi lá e trouxe o caso dela a público. Então os benefícios são assim infindáveis, né? Eu me orgulho da profissão que escolhi, porque ser jornalista me faz visitar a dor das pessoas e buscar solução, né, para a dor das pessoas. Então eu acho isso sensacional.